4. Hoje eu trouxe um balde de água. Aleluia. Eu consegui testemunhar, glória a Deus. A confirmação de uma promessa naquele dia, né, irmão Juliano? Deus foi lindo, né? Deus é bom. Desde o mais novo ao ancião da nossa igreja, o nosso irmão João Cardoso, que eu tenho tanta estima, tanto carinho. Ele chegou para mim e disse assim: minha filha, que palavra boa. Glória a Deus. E ele nem sabia o que eu estava passando, né, filho? Meu Deus. Então, Glória a vamos lá. Jesus. Oh, glória a Deus. Então pode passar o primeiro, a confirmação de uma promessa. A introdução da lição vai nos dizer assim, ó. Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e sua esposa Estéril estava com 89 anos. Porém o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações. Nesse caso e nessa oportunidade veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Aleluia. Então a demora não significa esquecimento de Deus. Não é porque não está acontecendo que Deus se esqueceu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na minha vida, na tua vida. Não importa o tempo nem o momento que nós estamos vivendo. Ele é fiel para cumprir as promessas. O que cabe a mim e você permanecer. Aleluia. É sangrando mesmo. É, Deus. É doendo. Mas a gloriosa promessa dele é que um dia ele virá nos buscar. Glória a Deus. Então, se Deus prometeu, continue crendo. O céu não trabalha com atraso, mas com cumprimento no momento certo. Pode passar, irmão, textual. Aleluia, vai dizer assim, ó: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti e suas gerações por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Então Deus não faz apenas promessa, Ele estabelece aliança. É uma aliança Glória a Deus. com você, e essa aliança é eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua fidelidade permanece de geração em geração. Ainda que a gente não veja na nossa vida, cremos que veremos na vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E a maior promessa é ter Deus conosco todos os dias. Eu não estava sozinha naquele carro, além da companhia do meu esposo. O Espírito Santo estava o tempo todo ali, segurando na minha mão e fazendo eu suportar aquela dor terrível. Aleluia, Ele Jesus. está aqui hoje comigo. Quando Ele me faz olhar para trás e ver tudo que eu tive que passar para ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Se um dia você parar e sentar para conversar comigo, você fica desesperado. Tem hora que nem eu consigo imaginar, Senhor, como é que eu suportei. Não fui eu, irmão, é a presença Amém, Jesus. dele. Glória a Deus. É a bondade dele que nos faz passar pelos momentos difíceis, dando glória a Deus e aleluia. Pode passar, irmão. Verdade prática da lição. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, mesmo diante da demora. Permaneça firme, porque a fidelidade de Deus não falha. O homem pode falhar comigo e com você. O homem pode prometer uma coisa que logo em seguida não cumprir, mas aquele nosso Senhor, Ele é fiel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele é fiel nas suas promessas e Ele não vai tardar. É o tempo de Deus. E a leitura bíblica, então, está lá em Gênesis 17, 1, 9. Pode passar, eu coloquei na tela para quem não tiver. Eu vou acompanhar aqui. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo,
e serás. Eu marquei aqui, ó. Deus já está falando com Abraão como se ele já fosse pai de multidão, ele não sendo. Ele é. É assim que Deus nos vê. Deus não vê como um projeto fracassado. Deus não vê como um projeto que vai glorificar o nome dele. Aleluia. Contigo é e serás o pai de multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidão de nações tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E te darei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, das suas gerações. Essa palavra guardarás, no hebraico, ela significa observar, ou seja, Abraão tinha que observar o pacto com Deus. Significa vigiar, ou seja, tinha que ser vigilante para honrar aquele pacto que ele teria com Deus. Preservar. Ele precisava preservar o pacto do Senhor no seu coração. Obedecer, não apenas obedecer, mas obedecer com cuidado. Aleluia. E manter com fidelidade. Oh, glória. O Senhor espera de mim e de ti. Aleluia. Eu tirei 3 lições desse texto aqui, antes da gente entrar no restante da lição. Ele vai dizer, a primeira lição, a fidelidade de Deus às suas promessas. Abraão tinha 99 anos. Humanamente parecia impossível. Um homem de 99 anos, uma mulher de 89 anos estéril, ter filhos. Mas aquilo que parece impossível para mim e para você não é para o nosso Deus. Mas Deus reafirma a sua aliança, mostrando que o tempo não cancela as suas promessas. Mesmo quando tudo parece improvável. Quando o cenário é difícil, ali não tem mais jeito, aleluia. Continue crendo, porque Deus permanece fiel. A promessa pode tardar, mas nunca morre, ela permanece. Aleluia. Aleluia. Segunda lição que eu tive desse texto: anda em minha presença. A palavra anda no hebraico significa caminhar, viver continuamente, conduzir a vida e manter um relacionamento constante com Deus. Então, o que Deus espera de mim e de você é uma fé relacional. É uma fé para se relacionar com Deus. Não é uma fé apenas para pedir coisas para Deus. Porque até essa fé o ímpio tem. E o ímpio tem tanta fé que quando pede, recebe. Quem que nunca viu o ímpio entrar na igreja e sair com a sua bênção, enquanto nós estamos aqui, ó, lascando às vezes uma vida inteira e não recebe? Porque pela fé ele recebeu a bênção. Aleluia. Só que Deus não quer apenas nos dar coisa. Deus quer nos relacionar conosco. Deus quer ter uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a vida de fé relacional, lá em Hebreus 11:6, vai dizer assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. Que é aquele que se aproxima aquele dele. que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que recompensa o que os buscam. Como é que eu vou me relacionar com quem eu não vejo? Eu me relaciono com os irmãos aqui da igreja, uns mais intimamente, uns mais de perto, né? Uns têm um contato mais perto, às vezes almoço na casa um do outro, toma um cafezinho junto, uns é só cumprimento de mão, mas a gente está tendo contato com aquela pessoa. Deus, nós não podemos vê-lo, nós vemos pela fé, nós contemplamos a glória dele pela fé. Então eu preciso me aproximar dele, crendo que ele é real. Glória a Deus. Se relacionar, que é coisa de doido. Sempre digo que fé é coisa de doido. Glória a Deus. Não é verdade? Imagina você, a fé é a convicção das coisas que você não vê e não espera. E se comporta como se já estivesse recebendo. Não é loucura isso? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Então viver uma vida cristã é loucura para o mundo não entende. Aleluia. Então a fé não é apenas para pedir coisas.
mas para se relacionar com Deus de uma forma íntima, uma comunhão diária, todo dia com o Senhor. E uma coisa que o inimigo quer é roubar a nossa fé. Porque se é a fé que nos aproxima de Deus, ele quer que eu e você se aproximamos de Deus. Ele vai guerrear, ele vai lutar dia e noite para roubar a nossa fé, porque sem fé nós não vamos se aproximar de Deus. Não vamos, irmãos, porque é loucura. Aleluia. Aleluia. Então a fé, o inimigo ele quer roubar, mas nós precisamos permanecer na fé até o final. Terceira lição, para não ficar muito tempo aqui, senão fica, é ser perfeito. Esse ser perfeito que o texto vai dizer, ele está condicionado à atitude de Abraão. Ele está condicionado à minha atitude, à tua atitude diante da promessa. Como é que vai ser o nosso comportamento? Tem pessoas no meio de nós que têm promessa para pregar, mas está de braço cruzado em casa, esperando o conhecimento de Deus cair na cabeça. Eu tinha um chamado para pregar a palavra de Deus. 6 anos com depressão profunda, 6 anos e até hoje eu como Bíblia dia e noite e dia sem parar. Aleluia. Paixão pela Escritura. Glória. Mas eu me preparei, irmão. Amém, Jesus. Deus não poderia me dar um ministério se eu não estivesse preparada para carregá-lo. Então não foi do dia para a noite. Foi um preparo. Aleluia. Então ser está condicionado à nossa atitude diante da promessa. Perfeito no hebraico significa ser íntegro, completo, sincero, irrepreensível, inteiro diante de Deus. Deus não quer eu e você pela metade. Deus não quer eu e você apenas aqui num culto de quarta ou domingo. Deus quer eu e você dia e noite e dia. É uma vida de relacionamento. Glória a Deus. Comunhão com o Espírito Santo. E Deus não procura a perfeição humana, porque nenhum de nós é perfeito. Mas Ele procura fidelidade no nosso coração, apesar de todas as nossas falhas, é chegar diante de Deus em sinceridade. O salmista vai dizer que assim, o Senhor prefere a sinceridade no íntimo. Chegue para Deus e fale o que está no teu coração, porque Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que está acontecendo aí. É Deus, aleluia. Então a confirmação da promessa é resultado do relacionamento com Deus. Abraão não recebeu apenas uma promessa, ele recebeu uma direção: andar, permanecer, ser íntegro, porque a vida de fé é sobre caminhar com Deus. Como Enoque andou, como os homens que obtiveram fé andaram com Deus. Aleluia. A presença dele, pode passar, irmão. A palavra-chave. Isso. A palavra-chave é promessa. Eu só trouxe um conceito aqui só para a gente entender. Promessa é uma declaração de compromisso, uma palavra dada com garantia de cumprimento. Quando vem de Deus, ela é segura e fiel. Fiel e certa, porque Ele não mente e não falha. Então, se Deus prometeu, não desista do processo, porque o processo te habilita para viver a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar agora, irmão. Então, a gente vai para o primeiro tópico ali, ó. Deus muda o nome de Abraão e Sarai. Pode passar. Primeiro subtópico vai dizer assim, ó, o nome de Abraão. Aleluia. O nome representa a identidade própria. Eu vou ler lá primeiro, né? Não li, né? Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda, como é nos dias atuais. Existiam vários fatores que influenciavam a escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento. Teve um que nasceu e disse, acabou, né? Por quê? Não viu, né? Então, dependia de todas as circunstâncias ali, ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Então, o nome, ele representava a identidade e o propósito daquela pessoa na Bíblia. O que Deus estava preparando Abraão para algo maior. Quando Deus troca o nome de Abraão para Abraão, Ele está preparando Abraão para algo maior, mostrando que sua vida seria marcada por uma promessa. Então, antes de Deus nos levar ao propósito, Deus trabalha a nossa identidade, nosso caráter. Primeiro, Deus vai trabalhar no nosso interior.
interior. Essa transformação de dentro para fora. Aleluia. É como alguém quando recebe a Cristo em sua vida. Ele vem aqui na frente, ele recebe Cristo. Ele sai diferente? Visivelmente? Alguma mudança nele? Não. Mas a partir do momento que ele recebeu Cristo, ele vai nascer e ser gerado no Espírito. A partir dali ele vai ter uma vida de crescimento com Cristo. E ele vai se manifestar, vai ser visível. A partir do momento que ele vai caminhando com Cristo. É essa identidade que nós recebemos, é essa transformação dentro de nós. Então com Abraão, primeiro ele tratou a sua identidade. Depois ele confirma a promessa. Então a promessa ela vem em sequência daquilo que Deus confirma na nossa vida. Aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, a partir deste momento, nós recebemos uma identidade em Cristo. Fomos chamados para ser filhos e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar, irmão. Alguma dúvida? Eu te pergunto para os universitários, né? Número 2. O nome de Sarai. O nome de Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome, Sara, significa mãe de nações. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e o abençoarei, ele será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então a promessa não estava apenas condicionada à vida de Abraão, mas também de Sara, porque é do ventre dela que sairiam as nações. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que neles confiam e atendem ao seu chamado. Então Sara era chamada de minha princesa. Tem um apelido carinhoso. Para Abraão ela era a princesa dele, era a senhora dele. Aleluia. Mas a partir do momento que Cristo entra na vida deles com promessa, ela passa a ser mãe de nações. Porque Deus ele muda, ele dá uma grandeza para aqueles que têm um chamado específico. Aleluia. E às vezes a gente fica até espantado pelo que Deus faz. A mudança de Sarai para Sara mostrava que Deus estava mudando não apenas o seu nome, mas seu futuro e seu propósito. Aleluia. Mesmo quando tudo parece impossível, o cenário era de impossibilidades. Não tinha como eles serem pai de nações, porque Sara era avançada de idade e ainda era estéril. Mas não do nosso Deus. Então precisamos confiar que Deus pode transformar nossa realidade e cumprir seus planos em nós. E quando Deus entra na história, Glória a Deus. Aleluia. quando Deus entra na minha vida e na tua vida para agir, pode levantar o que for. Amém, Pode vir Jesus. de todos os lados. Oh, glória a Deus. Segura firme naquele que fez a promessa. Passa esse deserto dando glória a Deus. Passa essa tempestade, porque do outro lado Deus fará coisas grandes na tua vida e através de tua vida, porque não é sobre nós. É verdade, Jesus. Nunca foi sobre nós, mas sobre o plano que Ele tem através de nós para resgatar outros. Aleluia. O impossível se torna testemunho. É impossível estar aqui. É impossível. 4 tentativas de suicídio. Com dislexia, eu tenho dificuldade de aprendizado. No meu tempo não tinha professor 2. Mas hoje eu tenho o Espírito Santo. Que me capacita. Quando serve para mim que eu ia pregar a palavra, é impossível pregar a palavra. No meu TCC eu fugi. Não porque eu não sabia, sempre fui uma boa aluna. Mas o medo de encarar as pessoas, de esquecer tudo. E aí Deus foi me dando ferramentas, escrever, comprar tablet, entende? Para cumprir o propósito dele. E Ele vai te habilitando, Ele vai te dando ferramenta, porque não há impossibilidade para Ele. Amém, Jesus. É impossível. Mas Glória a Deus. Aleluia. E lá em Jeremias
11 vai dizer assim, ó: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança em um futuro melhor. Olha o que o Pai nosso tem sobre a minha vida e a tua vida. Planos de nos dar esperança. Aleluias. Oh, glória, um futuro melhor, um futuro glorioso na glória com Ele. Aleluia. Aleluia, pode passar, irmão. Tópico 3. O pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. A demora pode entristecer o coração, irmãos. Aleluia. Mas não anula a fidelidade de Deus. Lá em Provérbios 13:12 vai dizer assim, ó: a esperança que se adia, que se tarda, que se prolonga, aleluia, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando Deus cumprir a promessa na tua vida, ela será abundante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo quando o tempo parece contrário, não permita que a espera roube a sua fé. Aleluia. Mas continue confiando, porque para Deus nada é impossível, nada não permite que o tempo abale a confiança na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. Aleluia. Saia daqui convicto que Deus é fiel. Se Ele tem uma promessa na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, Ele é fiel. O cenário é improvável. Glória a Deus. Eu sei do que eu estou falando, mas não é impossível para o nosso Deus. A qualquer momento, a qualquer instante, Ele vira a chave, Ele muda o cativeiro. Glória Ele traz a Deus. vida onde há morte, Ele traz esperança onde não há mais esperança, porque Ele é o dono de tudo. Bem, Jesus. Aleluia. Aleluia. É, Rei da glória, aleluia. Que o tempo roube a tua fé. Pode passar, irmão. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. Pode passar. A lição vai dizer assim, ó, no primeiro tópico: o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Então, vê que primeiro Deus tratou o interior dele. Primeiro Deus trocou o nome dele, para depois confirmar a promessa. Enquanto Deus não consegue trabalhar na tua identidade, no teu caráter, Ele não vai liberar a promessa da tua vida. Por isso que muitos de nós, às vezes, estão dentro da igreja, tem uma promessa e ela não se cumpre. Por quê? Porque você não dá liberdade para o Espírito Santo tratar o teu caráter, mudar o teu interior. Não tem como Ele te entregar a promessa se o teu coração ainda não estiver voltado para ela. Entende? Aleluia. Até que eu parei, Jesus, me ajuda. O Senhor confirmou, né? Eu já li tudo aqui, né? Aqui. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso. Já falei, né? Eu estou no 1, né? Então o chamado de Deus a Abraão foi especial. Toda aliança com Deus envolve promessa, mas também envolve compromisso e fidelidade. Tem a nossa parte, que muitas vezes negligenciamos, deixamos para depois, deixamos para amanhã e não vivemos o propósito de Deus na nossa vida. Então não basta desejar promessa. Aleluia. É preciso assumir a responsabilidade espiritual e permanecer fiel ao pacto com Ele. Quem quer viver a promessa precisa honrar a aliança que Deus tem contigo. Aleluia. Aleluia. Pode passar, irmão. 2. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Isso. O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação,
nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O conceito de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações, e ela chegou até mim e até você. Então o propósito do conceito sempre foi a salvação. Aleluia. De toda a humanidade, revelando que a graça de Deus é para todos que creem. Glória a Deus. Porque a salvação é pela fé. Aleluia. Como diz a Escritura, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu preciso dessa fé para crer. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui ouvindo que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas promessas, a fé está sendo gerada em nosso coração, para que a gente permaneça no lugar da promessa. Aleluia. Porque tudo é pela fé, irmão. Assim como Israel foi chamado para ser luz, também fomos chamados para anunciar Cristo e levar a mensagem de salvação a todos. Nós temos um propósito: levar a palavra de Deus aos corações das pessoas. Quem recebe a graça de Deus também recebe a missão de compartilhá-la. Você precisa compartilhar no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, por onde o Senhor te enviar. Compartilhe o amor de Jesus. Quantas orações deixamos de fazer? Quantos lugares tivemos a oportunidade de falar do amor de Jesus e não falamos? É tempo da gente se arrepender. Aleluia. Até aquela paixão, porque quem tem paixão por Cristo quer falar de Cristo. Quer falar do amor de Jesus. Aleluia. Aleluia, eu sou apaixonada por isso. Glória a Deus. O 3, irmão, pode passar. O conserto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Olha, a promessa, né? Observe, Deus seria escudo e galardão de Abraão, lhe daria muitos descendentes, e a terra de Canaã com herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo, e a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. Aleluia. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo até a morte, ou seja, é andar com Deus, é permanecer na caminhada com Deus diariamente, porque a maior promessa não é material, mas é espiritual. Glória a Deus, aleluia. E quem está preparado? Quem está preparando um cantinho no céu para morar? Aleluia. Glória a Deus. E lá em João 3,16 vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já recebeu o maior presente que você poderia imaginar na sua vida, mesmo sem merecer, mesmo sem ter feito nada para merecer. É a salvação. Glória a Deus. Aqui tudo é passageiro, vai passar. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. Aleluia. Então precisamos perseverar até o fim, valorizando mais a salvação de alma do que qualquer conquista passageira que a gente possa ter nesta vida. Aleluia. Porque a maior herança do crente não está na terra, mas na eternidade. Aleluia. Pode passar, irmão. Aleluia. É Deus, oh glória. Glória a Deus. Estou com uma dúvida que já está indo para o final. O pacto perpétuo da circuncisão. Pode passar. Deixa eu só aqui. A circuncisão foi estabelecida como um sinal visível da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Mas no Novo Testamento, a verdadeira circuncisão é do coração, feita mediante a graça e a fé em Jesus Cristo. Então, ele vai falar aqui no primeiro tópico que todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria um sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Então o homem, ele tinha que circuncidar o prepúcio,
né? Ali aquela marca gerava dor, gerava incômodo, o homem ficava frágil, tudo, mas era um memorial, né, de uma lembrança ali, uma visível, de que eles tinham um sinal com Deus. Então, a aliança com Deus precisa ser lembrada e refletida em nossa vida por meio de sinais de fidelidade e compromisso. O que isso significa para mim e para você? Esse processo da circuncisão era doloroso. Era feito sem anestesia. Hoje os judeus continuam praticando isso, mas eles fazem com anestesia. Eu entendo e aprendo, lendo algumas coisas, que esse processo de dor fala que a nossa aliança com Deus é tão profunda, tão impactante, que ela gera dor dentro de nós. Sabe? Ela gera algo dentro de nós. É isso que quer dizer. Então, a gente tem que ter os sinais visíveis hoje. Aleluia. Dessa aliança com Deus. Quem tem um pacto com Deus deve viver de forma que a sua vida revela essa aliança, através da obediência e da santidade. Então, nós precisamos ser visível. Sabe, é isso que o Senhor quer dizer. Precisa ser visível a manifestação de Deus na nossa vida. Aleluia. Com obediência, com santidade, porque santidade não é discurso vazio, santidade é testemunho visível. As pessoas precisam ver na minha vida, na tua vida, mudança. Oh, glória a Deus. Porque Deus quer circuncidar o nosso coração. Aleluia. Quem pertence a Deus carrega marcas de fidelidade. Aleluia. Então é isso que representa para nós. Sabe, é Deus querendo circuncidar o nosso coração para a gente viver uma vida que louve a Ele, que todos possam ver. Porque nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Glória a Deus, Na aleluia. verdade, as pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. Pode passar, irmão, número 2. Quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus, eu já falei, até os dias de hoje, sendo realizada por especialista e com uso de anestesia. Existem muitas pessoas hoje anestesiadas Deus. que não querem viver a dor que é a aliança com Deus. Porque, como eu falei, para viver a promessa, a gente passa por momentos difíceis, dolorosos, só que eles estão se anestesiando. E tem muito crente no meio de nós anestesiado, acomodado, não vê as coisas acontecer no meio de nós. E é um tempo da igreja se despertar, há um grito do Espírito Santo para acordar a igreja. Aleluia. Aleluia. Para viver uma vida reta, justa, temente diante de Deus. E o que isso significa para nós, então, nos nossos dias? A aliança com Deus deve ser valorizada desde o início da vida, mostrando a importância de ensinar e consagrar os filhos ao Senhor. Nós precisamos ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. Olha, aleluia. As famílias cristãs precisam apresentar seus filhos a Deus desde cedo, ensinando os princípios bíblicos e formando uma geração firmada na fé. Só que nós estamos acomodados. Nós estamos distraídos, entregando a vida dos nossos filhos na mão de pessoas que a gente nem conhece. Porque em vez de a gente ensinar e educar no caminho do Senhor, a gente entrega o celular para Ele. Aleluia. Muitas pessoas distraídas perdendo os filhos. E quem aprende a andar com Deus desde cedo, cresce mais firme no caminho. Aí eu peguei Provérbios 22:6, que diz assim, ó: instrui o menino num caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluia. O que é ensinar no caminho? Vem aqui, meu lindo, com a tia. Vem cá. Vamos brincar aqui vamos tentar ser visível. O que é ensinar no caminho? Diz assim, ó, meu querido, tu vai por ali, ó, filho, tá vendo aquele caminho ali? Tu vai por ali, que ali é mais seguro para ti, tu vai conseguir chegar no teu destino, tá, filho? Pode ir, vai. Eu ensinei ele pode se perder, não pode, uma criança? Agora vem cá, meu lindo. Corre. Eu sei que tu sabe correr. Ensinar no caminho. Meu filho, tá vendo aquele caminho ali? Aquele caminho ali é mais seguro. Olha, quase não tem pedra no caminho, tem buraco. Aquele outro caminho lá é um caminho mais difícil, tá vendo? Tem buraco, a gente pode tropeçar, tá mais escuro. Mas segurar na mão do filho. Mas não vou para aquele caminho ali que é mais seguro? Eu vou andar no caminho como filho. Jesus, glória a Eu estou Deus. ensinando no caminho, mostrando o caminho para
Então a gente quer que a criança leia a Bíblia se a gente não lê. A gente quer que a criança ore se a gente não ora. Então tem que estar no caminho, ao levantar, ao deitar, ao louvor, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. E assim, irmãos. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos ensinar os nossos filhos, nossos filhos no caminho com o Senhor. Aleluia. Glória a para que Deus. eles possam ser sucedidos. Então a fé precisa ser ensinada desde a infância. Aleluia. Pode passar o 3. Oh, glória a Jesus. Lembrando que isso, irmão, não é sucesso, tá? Porque muitas vezes eu me questionei. Eu tenho um filho que está afastado. E eu ensinei. Ele lia a Bíblia, estudava, ele orava. Mas chegou uma idade que ele não quis mais ir para a igreja. E eu, irmão, porque disseram para mim assim, ai, não é por força, nem por violência. Eu comecei a permitir ele ficar em casa. Só que ele não ficava em casa sozinho. Ele tinha uma companhia ali. Astuta, como uma serpente. Sedutora, como uma serpente. E foi tragando o meu filho dentro de casa. Um menino que era o melhor aluno da salinha da escola. Era o braço direito da irmã Rose. A tia Rose. Entende? E aí eu fui permitindo, porque me disseram que eu não podia obrigar. Mas eu entendi depois de levar muita patada, irmãos, de ver meu filho passando por coisas tão difíceis, dolorosas, que se eu tivesse obrigado, porque enquanto estiver dentro da minha casa, não tem que editar que diz meu corpo, minhas regras? Minha casa, minhas regras. Enquanto comer do meu alimento, quando estiver debaixo do meu teto, tem que fazer o que eu quero. Da onde que criança decide o que quer? Da onde que o meu filho, um menino de 12, 13 anos, podia decidir não vou ficar em casa? Entende? A necessidade de ensinar no caminho. Por que eu não peguei? Não, tu vai mesmo, vamos para a igreja, vamos adorar. Fica lá emburrado. Aí tem mãe e pai, já vou terminar. Tem mãe e pai que traz para a igreja, bênção de Deus, né? Mas dá um celular para o filho. O filho está acessando o mundo inteiro. Mas não está sendo acessado pelo Pai. Não está acessado pelo Espírito Santo. Meu Não tem Deus. liberdade, não sabe o que adorar. Aleluia. Chega no culto, não sabe adorar a Jesus. Porque está distraído dentro da casa do Pai. Por isso nós precisamos ensinar no caminho. Enquanto ainda nós podemos. Aleluia. O 3, então, a circuncisão do coração. Glória a Deus. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. E ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. E isso aconteceu, esse sinal visível da aliança de Abraão com Deus, através da circuncisão, se deu antes de Deus confirmar a promessa dele. Então não tem confirmação de promessa antes que seja visível aos olhos de todo mundo a aliança que Deus tem comigo e com você. Aleluia. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanecesse incircunciso, ou seja, duro. Aquele coração duro. Aleluia. Mas como é realizada a circuncisão no coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo, ou seja, é uma vida inteira consagrada ao Senhor. A verdadeira circuncisão não está no exterior, mas no interior, ou seja, no coração. Aleluia. Por isso que ele fala de circuncidar o coração. Deus sempre desejou mais que um ritual. Queria um coração rendido, obediente e sensível à sua voz. Então não basta a aparência de fé. Aleluia. É preciso entrega verdadeira. Aleluia. E hoje, muitos têm aparência religiosa, mas o coração continua endurecido, coração incircunciso, aleluia, sem perdão, sem obediência, distante de Deus. É verdade, Jesus. Deus, não adoro mais, preciso de alguma coisa para adorar. Quando a palavra está sendo ministrada, ela precisa gerar um fogo no teu coração.
Domingo, Aleluia. quando o irmão pregava, o coração tinha que incendiar. A palavra ela é viva. Ela entra, ela penetra. Só que eu não posso sair daqui e não pôr em prática. Porque eu só sou um ouvinte, não sou um obediente. É Deus. E Aleluia. Deus quer obediência. Deus quer uma vida de entrega. Então a circuncisão do coração acontece quando deixamos Deus tratar o nosso interior e governar nossa vida por completo. Deus não quer apenas nossa presença na igreja. Não, irmãos. Deus quer que você venha adorar assim, quer que você venha congregar assim. Aqui em igreja nós crescemos na graça e no conhecimento, mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ir na tua casa, sentar na tua mesa, comer pão contigo. Aleluia. 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 Mas nosso coração no altar. Ele quer colocar fogo no altar do nosso coração. Aleluia. E isso só se dá por meio da sua palavra. Por isso que no meio de muitos há muitos corações enfraquecidos, frios mesmo, congelados. A maior marca da aliança não está no corpo, mas no coração circuncidado. Aleluia. Pode passar a conclusão da revista. Olha, vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas na nossa vida. E pode colocar de pé, só vou trazer as considerações finais aqui da lição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar no meio de nós, perguntar, a gente pergunta para o pastor. Tá tudo certinho? Eu sou bem faladeirinha, né? Então, a história de Abraão nos mostra que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O pacto começou com Abraão e se cumpriu plenamente em Cristo, alcançando também as nossas vidas. A grande lição é que não basta desejar a promessa, é preciso permanecer em fé e fidelidade a Deus, porque sem fé não podemos agradar a Deus, nem contemplar o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Então permaneça fiel. Não importa o momento que você esteja passando, permaneça crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele fará. Mas a promessa também exige posicionamento. Aleluia. Lembra, Abraão? Lembra, igreja? Lembra, Michele? Lembra, Anselmo? Lembra? Andar na minha presença, ser perfeito, permanecer fiel, ter um coração no altar de Deus. Hoje é tempo de renovar a sua fé e confiar novamente em Deus. E aí eu trouxe aqui para terminar 2 Timóteo 4, 7 e 8, que vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo: combati o bom combate. A fé é um bom combate que nós devemos combater. Glória a Deus. Nós devemos guardá-la. Ó, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Guarde a fé até o fim, porque Cristo está voltando. Glória a Deus. E eu entrego essas palavras. Se alguém quer oração, posso orar, pastor? Pode orar. Se alguém sentiu essa palavra,